Bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue a sua caneca, se acomode, porque está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena, e eu queria dizer que o pessoal já estava bêbado. Aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. Nós não vamos gravar o 28º domingo do tempo comum, porque aqui no Brasil e na maioria dos lugares em que nós somos assistidos aqui no YouTube, comemora-se o domingo Nossa Senhora Aparecida. E aí nós vamos gravar sobre João 2, de 1 a 11, né? Fazei tudo o que ele vos disser, disse a Virgem para os servos. Excelente conselho de Nossa Senhora. Então, assim, a gente tem pessoas que nos escutam, né? A gente sabe que tem uma percentual que nos assiste do Canadá e de Portugal, mas a imensa maioria que nos acompanha é do Brasil. Então, a gente vai acompanhar, vai fazer a leitura de Nossa Senhora Aparecida. Hoje também dia de São Carlos Acutis, né? A igreja comemora, mas no Brasil tem precedência a padroeira do Brasil. Então, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe Aparecida do Brasil, rogai por nós. Você pode pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler então hoje João 2, de 1 a 11, são as bodas de Caná. Enquanto você pega a sua Bíblia, a gente vai tocar aqui a vinheta para ler o Evangelho. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer, e cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai-a ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o seu glória a vós, Senhor, é o seu like nesse vídeo. O seu like. Deixe seu like, porque Nosso Senhor merece também toda a glória. Imagina um like, né? Com certeza. Muitos pontos. Vamos selecionar aqui alguns, né? Porque, como a gente diz, a gente não pretende esgotar todos os pontos aqui do Evangelho, a riqueza é muito grande, né? É um Evangelho muito conhecido também, às vezes utilizado em festas, né? Cerimônias de casamento, matrimônios, né? E a igreja coloca aqui, nesta solenidade de hoje aqui, de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Aí você vê que a devoção à Imaculada Conceição já vem de Portugal, já vinha antes lá da Europa, trazida aqui para o Brasil. A primeira igrejinha aqui dedicada à Conceição da Barra, lá em Salvador também, né? Então, nós estamos celebrando uma solenidade muito importante aqui no Brasil e também Nossa Senhora da Conceição, que é Imaculada Conceição, 8 de dezembro, né? Mas hoje aqui vamos ler e meditar esse evangelho aqui de João 2, de 1 a 11. Sim, vamos aos pontos, depois a gente comenta aqui. Vamos lá. Só um detalhe também da sua leitura, você diz aí, peguemos a Bíblia, mas realmente a gente acompanha pelo texto litúrgico, né? Se você for pegar na sua Bíblia, já tem uns pequenos pontos aí para a gente comentar, mas não vou entrar nesses pontos aqui, não. Vamos pegar os pontos que eu propus para a nossa meditação, certo. E no fim a gente pode comentar outras coisas, ok? Sim. Primeiro ponto aqui, Maria estava lá, estava presente. Segundo ponto é Jesus, o convidado. Jesus fora convidado, seus discípulos também. É o segundo ponto.
O terceiro ponto, Maria diz, eles não têm mais vinho. Então, a falta do vinho, o vinho veio a faltar e Maria vai dizer isto para Jesus, eles não têm mais vinho. Aí Jesus vai responder, a minha hora ainda não chegou. Tem um primeiro comentário antes, mas depois Jesus vai dizer, a minha hora não chegou, a hora de Jesus. É essa antecipação da hora, né? Quem é que antecipa essa hora, né? A gente pode comentar esse ponto aí, esse quarto ponto aqui do Evangelho. O quinto ponto, Maria vai dizer aos servos, né? Fazei o que ele vos disser no texto litúrgico. Mas nas Bíblias, nós encontramos aquele tudo, né? Fazei tudo o que ele vos disser, né? É o quinto ponto aí da nossa proposta de hoje. O sexto ponto aí, ele vai dizer, né? Jesus vai mandar encher de água, agora tirai, e aí vem o melhor, né? A água é transformada em vinho, este milagre aqui, exatamente neste versículo que a gente percebe, então, que os servos levam este vinho, esta água, que só vai ser confirmada como vinho quando o mestre-sala toma, né? Os servos estavam levando água e no caminho, sei lá, né? Naquele momento, a água já não era mais água, era vinho. Né? Lembrando que não existia copo de vidro na época, né? Eram tudo aquelas taças, né? Taça, o barro, ou era assim, o copo não era vidro, não era cerâmica, tinha vários tipos de recipientes, né? E o sétimo ponto aí, né? É o princípio dos sinais e que os discípulos creram nele. Nós estamos aqui no livro dos sinais, né? O Evangelho de João tem 7 sinais. Esse aqui é o primeiro dos sinais exclusivo, estes sinais de milagre que é exclusivo de João. Os outros sinóticos não narram esse milagre da transformação da água em vinho. Ok? Eu lembro que quando estava aprendendo sobre o Evangelho de João, teve uma pessoa que me ensinou a lembrar os capítulos de João. Acho que eu devo ter falado aqui no podcast um tempo atrás. E eu peguei assim, uma palavrinha que me ajuda a lembrar os capítulos, que é Proca e Nicosabe, que é o prólogo, Caná, Nicodemos, Samaritana e Betesda. São os primeiros capítulos do Evangelho de João, e eu fiquei com isso na cabeça e eu nunca esqueço. E aí os outros são mais fáceis. João 6, eu sempre lembro o 6 como é uma bolinha como o pão e a fumacinha saindo, aí eu lembro do discurso do pão da vida. A ressurreição de Lázaro é o 11, que são 2 homens em pé um na frente do outro. E a partir dali do 12 em diante já é tudo o discurso e a despedida final e tudo mais, então é mais fácil de lembrar. Enfim, se você quiser se lembrar do Evangelho de João, você volta aqui no vídeo, escuta de novo e anota para você se lembrar. Mas eu queria colocar algumas coisas, e uma das coisas que me chamou a atenção, engraçado, né? Quando a gente pode ler 1000 vezes, mas na hora que começa, tá aqui. A questão da purificação. Porque me fez essa... Era para a purificação dos judeus, 6 talhas de pedra, né? Grandes, né? É uma coisa que puxa a outra, né? A talha de purificação, que tinha água que purifica, que se tornou vinho, que se tornaria depois o sangue do nosso Senhor, que nos purifica. Então, a purificação da água, a água enquanto purificação, se tornar o vinho, que depois vai se tornar o sangue de Cristo, que também nos purifica, é algo que é muito forte, uma referência muito forte aí da Eucaristia, que vale a pena a gente focar. A água da purificação. E outra coisa é a quantidade, né? São 600 litros de vinho. Muito vinho aí, né? Jesus, quando realiza a multiplicação também do pão, também do pão e dos peixes lá, também é um sinal muito forte, né? Então, a gente pode ver essas alusões, tanto aqui em Caná como em João 6, né? Essas alusões à Eucaristia, né? O pão e o vinho, né? Também isso aí é uma alusão, não está explícito, mas se vê também, né? Em João 15, lá Jesus ia falar da videira. Jesus é a verdadeira videira, né? E vós sois os ramos, né? Que vai dizer para os discípulos, né? E lá na última ceia também, no sinótico, vai falar do vinho. Toma o vinho, este é meu sangue, né? É o sangue de Jesus, é o vinho que vai se tornar também
este sacrifício dado por ele na cruz, lá no Calvário, né? Outro dia, essa semana eu estava vendo uma pessoa falando, inclusive assim, tem aparecido agora no meu YouTube assim muito constantemente assim, pessoas que se converteram ao catolicismo, né? Vários agora assim. Aí eu paro para assistir para entender, né? Para ver qual. E há muitos americanos, a maioria deles é porque é o caso da Eucaristia. A Eucaristia é o que faz a virada. E todos eles param e dizem, não, Jesus disse eu sou a videira, mas Jesus não estava dizendo, não estava com um pedaço de planta na mão dizendo eu sou isso aqui. Jesus disse eu sou o caminho, mas não estava com um paralelepípedo dizendo eu sou o caminho. Mas quando ele diz esse é o meu corpo, ele está com o pão na mão. Né? É muito diferente. Inclusive quando ele vai falar no discurso do pão da vida, minha carne é a verdadeira comida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, é no mesmo discurso. E quando o pessoal vai falar, ele não abstrai, ele diz, é isso mesmo, quem quiser ficar, fica, se vocês quiserem ir embora, pode ir também. Né? Essa palavra é dura, então muitos discípulos deixaram, né? Como diz lá o Evangelho de João, no final do capítulo 6. Né? E aí, a coincidência enorme, né? Capítulo 6, versículo 66, é o 666, e os discípulos, né, muitos abandonaram. Mas, enfim, só a questão, eu percebi isso, assim, muitos protestantes que se converteram ao catolicismo foi por causa da Eucaristia. A Eucaristia foi a virada de chave. Porque também é outra, né? Até 1500, nunca ninguém questionou que a Eucaristia era o corpo de Cristo. Só depois de 1500 é que começou a se dizer, não, é uma alusão. Nenhum pai da igreja. Eucarísticos, né? Exatamente aí, lembrando hoje também de São Carlos Acutis, né, que fez o site dos milagres eucarísticos, e aí também ajuda também essas conversões aí dos evangelhos. Sim, sim. E essa dúvida surgiu exatamente daqueles que aí os milagres surgiram das dúvidas dos padres e outras pessoas, e Jesus tem se manifestado em vários milagres eucarísticos inexplicáveis para a ciência, né? Como é que, né? Não tem como, não tem. E só é considerado milagre depois que você, tipo assim, depois que a ciência não acha outra explicação, né? Exatamente. Tem um milagre eucarístico que eu acho também muito impressionante, lá na Toscana também, lá perto de Siena, naquela região lá, que roubaram a Eucaristia, né? E aí jogaram no chão, e aí o pároco recolheu, não podia consumir porque estava sujo, né? E aí ele disse, não, eu vou guardar aqui no âmbulo até se desfazer normalmente. Ele imaginava que dali a, sei lá, uma semana, um mês, o pão deixa de ser pão, né? Mofa e se desfaz e tudo mais. Depois de uma semana não tinha se desfeito, depois de um mês não tinha se desfeito, e hoje, mil anos depois, ainda está lá. Não é 1000 anos, não. Já deve fazer uns 800 anos que está lá e o pão ainda é pão. As partículas ainda estão do mesmo jeito que estavam há 300 anos atrás. Assim. Pão não dura 300 anos. Deus seja louvado, né? Mais um aí. Mas eu achei isso muito bonito esses dias, assim, porque às vezes não acontecer nada já é um milagre muito grande. A gente já tinha comentado isso, né? Que o grande milagre é continuar pão, né? O grande milagre é continuar com o aspecto de pão, corpo, assim, cor de pão, gosto de pão. Esse é o grande milagre. E o que eu achei interessante foi isso, assim, o grande milagre eucarístico nesse fato foi, não se desfez, né? Nada aconteceu. E isso foi um milagre, né? O pão continua pão, quer dizer que a substância, né? A gente vê os acidentes, né? Que a igreja fala da transubstanciação, é que a aparência, o gosto, as coisas continuam iguais, mas na verdade é o corpo e o sangue. Elas se tornam, né? Como diz nas orações eucarísticas, né? O corpo e o sangue do Senhor, né? Então, um detalhe aí. Mas a gente se desviou tanto aqui. Mas vamos. Eu acho que valeu a pena também. Sempre vale. Honrando a memória de São Carlos Acutis aqui já. Pronto. Vamos lá. Bom, o primeiro ponto aí é Maria estava presente, ou Maria estava lá, né? A gente vê que Maria tinha sido convidada, os discípulos e Jesus também tinha sido convidado, mas parece que a intimidade de Maria é presente nessa festa de casamento. Dizem também alguns
estudiosos de que Maria seria a tia do noivo, né? Seria um familiar. E por isso que Maria tem essa intimidade, está lá dentro da casa e dentro lá da cozinha, digamos assim, e vê essa falta, né? E vai dizer para Jesus, né? Mas essa presença de Maria, um ponto que para nossa oração é que, mesmo nas dificuldades, no nosso dia a dia, Maria está lá presente. Então a gente pode invocar essa proteção, essa intercessão da Virgem nas nossas dificuldades, também no nosso dia a dia. Maria está lá presente, né? Embora que os discípulos e Jesus tenham sido convidados, né? Outro ponto aí, depois que eu vou meditar, Maria já estava lá, já estava presente, né? Um dos pontos que a gente pode observar nesse primeiro versículo aqui do Evangelho de hoje, né? Assim, eu vejo Nossa Senhora presente também é um sinal, assim, embora não, eu acho que o fato de não ter sido justificado é um bom sinal também, né? Porque não falou que Nossa Senhora conhecia ou que não conhecia essa família, mas ela percebeu, Nossa Senhora estava atenta, ela estava presente, né? A gente às vezes comenta muito isso, né? Dizendo, não, eu estou aqui, mas eu estava no mundo da lua, né? Estava aqui, mas não estava aqui. E a gente não vive o presente. Assim, não quero experimentar, assim, eu não quero interpretar mais do que está sendo dito, não é isso, né? Ela estava lá. Mas, assim, é interessante perceber que Nossa Senhora também está presente na nossa vida, né? No dia a dia, né? Em todas as coisas, e percebe quando falta, né? Ela percebe. Enfim, a gente vai colocar isso mais na frente. Nossa Senhora também não manda Jesus fazer nada. Nossa Senhora só expõe o problema, né? Eu achei isso interessante. Mas isso é o próximo ponto. Mas um ponto aí também, nesse quarto evangelho, é que João não fala nada do nascimento de Jesus, né? Que o Lucas e Mateus falam a narrativa da infância, uns pequenos trechos lá, mas é a primeira vez aqui no evangelho que fala da Virgem, né? Aliás, o evangelista nunca fala o nome Maria, né? Fala mãe de Jesus. Aqui no evangelho, 4 vezes fala de Maria, mãe de Jesus. Fala mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava lá, a mãe de Jesus estava presente, foi convidada, sua mãe, né? Mas não fala o nome dela, né? O evangelista não fala. E o referência à mulher, depois a gente vai comentar aqui no outro ponto, né? É que também Jesus retoma lá na cruz, né? Mulher, eis aí o teu filho, né? Então, essa referência que você disse, Maria estava presente, Maria está presente na nossa vida, porque também o próprio Jesus nos deu Maria como nossa mãe, né? Isso é um ponto muito forte também para nós meditarmos exatamente nessa solenidade de hoje aqui, de Maria, da Aparecida Padroeira do Brasil, né? Presente na vida de Jesus, presente na nossa vida também, atenta. Já dá para a gente rezar com isso também. Então, segundo ponto aí, então, Jesus tinha sido convidado, e os seus discípulos também. Jesus convidado. Então, convide Jesus também para a sua casa. Convide, porque Jesus não vai sem ser convidado. Claro que Jesus também, como verdadeiro Deus também, ele está presente, mas é como diz lá no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Jesus não entra arrombando tudo, né? Então, fazer esse convite para Jesus vir para a nossa vida é um gesto de delicadeza e que Jesus espera da nossa parte. Jesus não força ninguém, a liberdade que nós temos de aceitá-lo ou não, né? Esse é um dos pontos também que você pode, com esse versículo. Jesus tinha sido convidado, convite de Jesus também para a sua vida. Isso aí já é também uma coisa, assim, uma beleza também que dá para a gente rezar muito. Assim, mais uma dica de Lexio Divina, né? Assim, a gente, às vezes, a gente tem uma passagem e a gente cria em nós mesmos a expectativa, né? Vou rezar com a intercessão de Nossa Senhora, porque a passagem fala da intercessão de Nossa Senhora. Mas, de repente, o Espírito Santo está lhe convidando a fazer exatamente isso. Convide Jesus para a sua vida. E aí que eu quero dizer, na Lexio Divina, na sua oração pessoal, onde quer que você esteja rezando, você não precisa se obrigar a rezar com um tema que só porque você quer com aquilo ali. Se o Espírito lhe conduziu para isso, pare e reze com isso, né? Porque a passagem, né, mesmo que a passagem queira dizer outras coisas, aqui, Senhor, vem, né, entra no meu casamento, entra na minha vida, vem participar de tudo que acontece, pronto, aqui você já está rezando. Às vezes a gente não reza direito porque a gente cria uma expectativa do que é a oração, que nem é isso que o Senhor quer, né? Então, assim, isso também pode ser o ponto da sua oração,
né? E começa a cantar, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Enfim, isso aí já é Zaqueu, né? Essa música é de Zaqueu, mas cabe, né? Cabe, Enfim. cabe, exatamente. Então, esse segundo ponto aí, Jesus, o convidado, convide Jesus. O terceiro ponto, né, Maria, que percebendo a situação, eles não têm mais vinho, né? Na tradução lá da Bíblia de Jerusalém, no próprio versículo 3 aqui, né, anterior logo depois, não havia mais vinho, pois o vinho tinha a faltar. E Maria vai dizer, eles não têm mais vinho. 3 vezes vai mostrar que eles não tinham vinho. O vinho tinha faltado, o vinho vai faltar. E aí Maria vai dizer, eles não têm mais vinho, né? Então era uma situação muito dramática para uma festa, né? E acabar a festa, né? Dizem também alguns comentaristas, né, que este vinho faltou porque chegou de repente aí Jesus com 12 discípulos. Né? Temos a quantidade, né? O evangelho só tinha alguns primeiros discípulos lá, né? Mas os discípulos estavam com Jesus e também naquele tempo dizem outros que os convidados também levavam o seu vinho também para participar dessa alegria dos noivos, né? E como Jesus era pobre, não tinha levado o vinho, aí, né, dizem, né, o vinho acabou por causa disso. Não vamos especular, porque o texto não diz nada disso, né? Mas o vinho veio faltar, faltou vinho, né, como Maria observou, né? E assim, a situação não é como se chegou à situação, a situação está ali, né? E a outra coisa, né? Eu lembro da multiplicação dos pães também, né? Chegou-se naquela situação, e aí percebeu-se que estava todo mundo com fome e não dava para mandar mais embora. A questão não é de quem é a culpa, né? Eu acho uma coisa isso interessante, assim, aqui, né, especialmente nessa passagem, o foco não é de quem é a culpa, é de quem é a solução, né? E Nossa Senhora percebeu o problema e foi para a solução. E ela não mandou Jesus multiplicar o vinho, nem nada disso. Ela disse, olha, não tem mais vinho. É uma situação, um fato concreto. A gente às vezes quer imaginar coisas que não estão escritas, né? Simplesmente Maria vai dizer, não está dizendo, não está forçando Jesus a nada, mas ela está colocando uma situação para ele. Era um fato concreto. Eles não têm mais vinho, né? E aí é a resposta de Jesus que a gente vai comentar no ponto seguinte. Mas o fato de constatar eles não têm mais vinho, né? E isso também na nossa vida também é uma coisa que ajuda na nossa oração, né? A gente não imaginar, não, mas simplesmente aceitar a condição que nós estamos, né? A minha situação é essa, realmente, diante de uma doença, diante de uma crise no matrimônio, ou na família, ou alguma outra coisa, constatar a realidade, não querer esconder, né? Eles não têm mais vinho, pronto. Trazer, assim, e aí entra um monte de outra coisa, né, que a gente pode trazer para diante do Senhor, porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas gostam de nós por causa dos nossos méritos. A gente vive numa sociedade que a gente tem que se mostrar, né, tem que provar que é bom para que as pessoas queiram alguma coisa conosco. E as redes sociais mais ainda, né, o Instagram mais ainda, o LinkedIn nem se fala. Mas e aí a gente tende a crescer dentro de uma fantasia de que se eu mostrar o meu problema, assim, as pessoas vão me excluir. Quando para Deus é exatamente o contrário, né? Assim, Deus não nos ama porque a gente é bom, mas Deus nos ama para nos fazer bons, né? Para então chegar e admitir para Jesus, não tem mais vinho. Né? Ou assim, e aí entra qualquer coisa, Jesus não tem mais paciência, né? Jesus não tem mais força, Jesus estou desempregado, ou seja lá o que for, mas olhar para Jesus e dizer, Jesus, não tenho condição, né? Eu vi um livro esses dias e eu fiquei fiquei interessado por ler, eu vi a propaganda, depois passou, mas o título eu guardei na cabeça, o título do livro era Eu Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Né, assim, mas é um reflexo muito grande de toda uma geração hoje, né? Pessoas que não aguentam mais e não aguentam mais, não aguentar mais, né? Porque é muita pressão que se sofre de tudo do mundo, de gerar expectativas e tudo mais. Enquanto para Jesus é exatamente o oposto. O fardo de Jesus é leve. E aí
mostrar, expor o problema para o Senhor é algo de mais natural, o melhor que a gente pode fazer. Né? Reconhecer o problema já começa a resolvê-lo, né? Uhum. Mas se você esconde, se você não admite, aí as coisas ainda não começam, né? Jesus parte do princípio de que há um problema a ser resolvido, a ser conversado, né? Então é esse o terceiro ponto aí, eles não têm mais vinho. O quarto ponto aí, a minha hora ainda não chegou, né? Quando Jesus responde para ela, o que tem a ver com isso, né? Aqui no Evangelho ele vai dizer assim, né? Mulher, por que dizes isto a mim, né? Depois ele diz, minha hora ainda não chegou. Né? O que temos a ver com isso, né? Como se, assim, não era questão dela e nem de Jesus. Jesus não está se excluindo aí, não está dizendo não, mas simplesmente também mais uma constatação. Olha, isso aí não é de responsabilidade da nossa parte, né? E Jesus vai completar com aí vai ter não era uma antecipação da hora dele, né? Essa questão da hora que no Evangelho de João é muito clara, né? Em vários pontos e vai culminar lá na última ceia, né? João 13:1 lá que vai dizer, tendo amado com ela, diz assim, sabendo que tinha chegado a sua passada, né? Deste mundo para o Pai, aí ele vai tomar a bacia lá, mas lá em João 13 é explícito essa chegada da hora de Jesus, a hora que ele ia passar para o Pai, que vai dar a cruz, né? Mas aqui ele vai falar dessa hora que ainda não tinha chegado. Alguns especulam também que era a hora dos milagres, né? Não tinha... A hora de se manifestar. A hora da manifestação, né? E vai terminar o Evangelho aqui que eles viram a sua glória, né? A glória de Jesus aqui nesse primeiro milagre. E aí o primeiro sinal, né? O Evangelho de João fala dos sinais, né? Mas aí era essa hora de Jesus que Jesus fala aqui para Maria, né? Para a mãe dele, e que ele não queria antecipar, mas que é levado por uma circunstância, né? Quem decide a hora era o Pai, né? A minha hora não chegou, o Pai ainda vai nos determinar a hora dele, mas aqui Maria como que coloca uma situação em que Jesus vai decidir. Jesus tem essa autoridade, essa autonomia diante do Pai, claro, né? A sua autonomia, ele é um com o Pai, né? É um com o Pai, não? Ele não precisou fazer uma reunião com o Pai e o Espírito Santo, aí vamos juntar aqui os três, vamos conversar, aconteceu isso aqui, e aí, né? Deus sendo Deus que era. Mas essa unidade de Jesus com o Pai e com o Espírito, né? Então Jesus sabendo que tinha chegado a sua hora lá em João 13, né? Mas aqui ele vai saber que é a hora dele também, né? Então ele vai... Maria, com toda a confiança, vai dizer para os servos, né? Não sabia como fazer aquilo, nem estava pedindo, nem estava, mas sabia quem era aquele filho que ela confiava e diz, olha, fazei tudo o que ele vos disser, né? Esse é o próximo ponto aí, né? Eu acho interessante isso, porque Jesus está praticamente dizendo, não vou fazer nada, mas Nossa Senhora não deu ouvidos a isso, não. Ela disse, não, o que ele mandar vocês fazerem, vocês vão fazer, viu? Porque... Se não for nada, vocês ficam na sua aí, mas se alguma coisa, façam, né? Uhum. E a gente já conversou aqui sobre isso, mas é a questão de deixar Deus livre, né? Quando a gente pede alguma coisa, a gente precisa também deixar Deus livre para não nos dar, né? Às vezes a gente pede uma coisa a Deus e cobra que Ele nos dê. E aqui no caso foi assim, ela pediu e disse, olha, se Ele der, Ele vai dar, se Ele não der, enfim. Exatamente, né? Essa liberdade também. E muitas vezes a gente quer ou pede alguma coisa que não é o melhor para nós. E Deus, quando dá as suas demoras, né? Agora não, mais tarde, né? A gente tem que aceitar também essas demoras de Deus, né? Quantas pessoas, né? Pedem as coisas, né, nas suas orações e de repente sabem que aquilo que se Deus tivesse dado aquilo que ele tinha pedido, né? O quanto ruim seria, né? Depois lá na frente, né? Quando Deus responde, né? Que Deus sempre responde, né? Mas não do jeito que a gente quer ou no tempo, na hora que a gente quer, né? Eu não sei se foi São Henry Newman, não sei, algum santo que dizia obrigado, Senhor, porque tu não me deste tudo que eu lhe pedi, né? Porque eu lhe pedi tudo besteira.
Mas, enfim, aqui nesse caso, Nossa Senhora sabia o que ela estava fazendo também, né? É, Mas aqui a gente vê também isso. Talvez, né, se Nossa Senhora não tivesse intervido ali, o primeiro sinal do Senhor teria sido outro, em outro lugar, em outra circunstância. Mas ele, porque ele é Senhor de todas as coisas, o primeiro sinal dele foi esse. Lógico, ele é Deus, ele sabe tudo, né? A gente, inclusive, tinha falado sobre isso. Ele sabia. E ele podia simplesmente não ter ido para o casamento também, né? Acabou e- vindo. é, Ele sendo Deus, ele também disse, não, tá bom, minha hora não chegou, mas já que vai ser assim, então que isso sirva de sinal. E aí, tudo isso que a gente pode aprender. É uma beleza também perceber como Deus ele usa das circunstâncias que aparentemente estão fora do controle dele para transformar algo em algo muito maior, né? Assim, Deus está sempre no controle. Isso é que a gente às vezes esquece, né? Deus está sempre no controle. Ele está é, sempre no controle, mesmo que tenha mil, né? Como é que diz? Coisas ele tá girando, bom. né? O relógio, né? Que tem uma coisa roda aqui, que roda essa, a outra roda aqui, que roda Se engrenar, essas, muitas né? engrenagens, né? Né? No universo existem muitas engrenagens, né? O pessoal fala da teoria do caos, né? Uma borboleta bate as asas lá no Quênia e É, tem um furacão no Haiti. Mas, mesmo com esse caos todinho, o Senhor está no controle. E aqui é um sinal também disso, né? Assim, não chegou minha hora. Certo, não chegou a sua hora, mas você é Deus, meu filho. Queria só lembrar que você que manda no universo inteiro. Tá bom, então vamos, né, vamos usar disso daqui para fazer outra coisa. E aí, hoje, né, 2 mil anos depois, nós estamos falando sobre esse momento que talvez nunca tivesse acontecido, mas porque Deus é Deus e está no controle de tudo, a gente está falando da multiplicação, né, na transformação da água no vinho, e não faltou, e que é um sinal da Eucaristia, da purificação do seu sangue e tantas outras coisas. é. Então, esse quarto ponto aí, a minha hora não chegou, mas acabou chegando, né? Porque aí, pela intercessão da Virgem, aí também não quer dizer que Deus não fosse soberano e que se ele não quisesse, não. Mas aí Maria simplesmente colocou o problema, né? E aí a hora de Jesus chegou. E aí, o quinto ponto aí é fazer tudo o que ele vos disser. Como a gente viu aqui, o texto litúrgico não traz o tudo, né? Mas a Tebe e a Jerusalém, outras traduções, trazem esse tudo, né? Então é importante, né? Quando Maria diz isso para os servos, que também é uma palavra para nós, acho que no Evangelho de João é a única vez em que Maria vai dizer, a última vez aqui que Maria vai colocar, então, e que é para nós, né? Esse conselho que todos nós cristãos devemos sempre obedecer, né? Fazer tudo que o Senhor nos mandar, fazer tudo que Ele vos disser. Se a gente fizer, pronto, resolveu tudo, né? O problema é que a gente muitas vezes não faz tudo, né? O difícil não é nem fazer o que é certo, o difícil é saber o que é certo. Porque uma vez que a gente sabe o que é certo, é difícil não fazer. Pois é. Aí é que tá. Mas, assim, de novo, vai depender muito do quanto o nosso jardim está bem cuidado, para fazer uma referência a Santa Teresa d'Ávila. Nesses dias na célula, a gente estava falando, né, do retiro das autoridades, e aí falando, né, que Moisés tinha pregado e tal. E aí, falando do discernimento, que uma coisa é você ter discernimento e outra coisa é você fazer um discernimento, né? Fazer o discernimento, às vezes a pessoa tem uma técnica e não sei o quê, e até, né, tem o discernimento de São Inácio de Loyola, o que sinais de um bom discernimento e tudo mais. Mas a pessoa ter um discernimento é um dom de Deus. E Sim. aí eu me veio essa inspiração. Santa Teresa d'Ávila não diz, mas a gente pode inferir isso do que ela vai dizer, que o discernimento é uma flor que só nasce em jardins muito bem cuidados, né? Sim. A nossa vida de oração é um aguar o jardim do nosso coração. E as flores são as virtudes, né? As graças e os dons.
muitos dons surgem muito rapidamente, né? O dom da piedade, para muitas pessoas o dom da paciência, né? Da longanimidade, aparece rapidamente quando a gente começa a rezar. Mas o discernimento é uma flor que demora para nascer no jardim. Tem que ser muito bem cuidado essa florzinha para nascer no nosso jardim. Mas aqui Nossa Senhora tinha um discernimento muito bom e sabia o que dizer na hora, o que dizer para quem dizer na hora de dizer. E esse é o melhor conselho de todos que Nossa Senhora pode nos dar. Fazer o que ele disse, fazer o que ele vos disser. O que ele Exatamente. Então, esse quinto ponto aí, fazer tudo, fazer o que ele vos disser. Não precisa ser tudo, não, mas fazer o que ele disser já implica, né? O tudo aí está implícito, né? Uhum. E aí o sexto ponto aí é quanto Jesus, né, ouvindo esse pedido da mãe para os servos, fazer o que ele vos disser. Então Jesus disse, olha, enche as talhas de água, né? Eram talhas de pedra, como o Evangelho diz aqui, cerca de 100 litros cada uma, seriam 600 litros, porque o texto grego diz que era 2 ou 3 medidas, e uma medida tinha mais ou menos 40 litros, de 30 a 40 litros, né? Então cada jarra dessa de pedra cabia cerca aí de 90 a 100, né? Então, 6 talhas daria 600 litros. É muito vinho, né? Para quem já estava, né, embriagado aí, os servos, né? O melhor vinho já tinha sido já tinha todo sido usado, né? do que ele já tinha. Já tinha sido consumido, agora veio um melhor ainda, né, para eles. Então, a questão que deve se pesar agora é: estavam bêbados ou não estavam bêbados? Sim. Eu o acho. mestre Sala não estava, né? Levava para o mestre Sala, né? Não, ele não. Ele não, né? Ele sabia que se tivesse os outros embriagados, nem poderiam notar essa diferença aí, né? Mas o mestre Sala não estava, né? Mas a questão é, o que ele falou foi: olha, normalmente você dá o vinho bom quando o pessoal já está bêbado e você dá o vinho menos bom. Mas você guardou o vinho bom até agora. Ou seja, o pessoal já estava embriagado e você agora vai trazer um vinho melhor. Então. E não foi só trouxe mais vinho, não. Trouxe 600 litros de vinho a mais do que o pessoal ainda estava bêbado. Muita festa, muitos dias de festa aí, né? Era muito vinho, né? Essa prodigalidade. Mas um ponto aqui que eu estava me lembrando aqui, antes de levar e ir para o mestre Sala, né? Eu ficar imaginando a cara desses servos, né? Porque Jesus mandou encher de água. Tudo bem, encheram até a tampa, até a boca, né? Como diz o texto litúrgico, to the brim, né? Em inglês, né? Encheram as vasilhas, as talhas de água. E aí depois os servos, né? Agora levem para o mestre Sala. E tipo, rapaz, até aqui enche água, tudo bem. Agora eu vou ser recriminado, porque eu vou levar água pro mestre Sala. Pensei, esperando o carão, né? Você é demitido aqui. Tá demitido. Mas aí, olha aí a surpresa deles, né? De saber que não só eles não tinham sido repreendidos, como até são elogiados. Eles guardaram o melhor vinho para até agora, né? Pois é. Não, isso realmente. E aí volta no fazer tudo que ele disser, né? Eles obedeceram à voz de Nossa Senhora. Fizeram o que Jesus tinha dito, mesmo não fazendo o menor sentido. Pois é. Então, muitas vezes a gente precisa obedecer, às vezes sem entender, né? Por que é que Deus nos pede certas coisas e a gente não, isso aí é nonsense, isso aí é invenção, é da minha cabeça, isso aí não tem nada a ver. Faça, meu filho. Aquele estrangeiro que eu esqueci de onde ele era, que foi ver um profeta. Vixe, agora eu vou contar a história toda pela metade. Foi ver o profeta. O Eliseu lá, né? O Eliseu lá. Sim, pois ele foi e disse. Olha, se o profeta tivesse pedido você fazer uma coisa difícil, você faria? Faria. Agora que ele está pedindo você mergulhar 7 vezes, você não quer fazer? Pois é. Aí ele foi, teve fé e a fé provou-se, né? Respondeu, ganhou a recompensa da fé, né? E aqui, embora não fosse uma questão de fé para os empregados, sim, estavam só obedecendo, mas estavam obedecendo Nossa Senhora
que tinha dito para eles, e ali tinha sido uma coisa meio que, e agora, né? Você obedecer cegamente, às vezes ajuda bastante, especialmente se você está obedecendo Nossa Senhora ou Nosso Senhor. Enfim. Pois é, então aí, esse ponto aí, eu não sei quanto tempo a gente tem já de gravação, né? Passamos um pouquinho dos 40, né? Mas... 40, eita. Então, só o último ponto aí, o sétimo ponto aí, né? Este foi o início dos sinais, né? Que Jesus fez e os discípulos creram nele, não? Jesus, o Evangelho de João fala dos sinais, né? Os 7 sinais que mostram mostram quem é Jesus, né? Os sinais apontam para o Senhor, né? Então, isso é muito importante também, a gente não olhar para o sinal em si, mas olhar para aquele quem realiza os sinais, né? O próprio Jesus, né? Então, nos convida também para este olhar para Jesus, que é o autor dos sinais, né? Agora que o senhor estava falando, eu me lembrei de São João da Cruz, né? Que muitas vezes é o nosso sinal de maturidade na nossa vida espiritual, é deixar de rezar por causa dos sentimentos e começar a rezar por Deus, porque Deus não é os sentimentos, né? Deus não é nem os discernimentos, Deus está além, né? E eu rezo não para me sentir bem, eu rezo não para ter milagres, eu rezo por Deus, porque Deus merece, né, a minha atenção, o meu louvor, porque Deus merece que eu esteja ali rezando, né? Então, exatamente, independente dele me dar ou não me dar, eu normalmente gosto de falar isso também para as pessoas que têm securas, que estão em dificuldade na vida de oração e tudo mais. Mas vem cá, o que Deus já fez na sua vida não é suficiente não para você passar o resto da sua vida só agradecendo, porque comigo, se Deus não já deu, era suficiente, né? Se Deus não fizer mais nada por mim pro resto da minha vida, eu ainda tenho um motivo para agradecer pro resto da minha vida. Com certeza, então, exatamente. Assim, às vezes a gente fica mal acostumado, né? Deus é tão pródigo conosco que a gente fica achando que ele tem que dar sempre, mas se ele não der, deu, né? Já seria suficiente para o resto da vida, e essa gratidão que a gente deve ter também por tantos dons, né? Exato. Como poderei retribuir todos os dons que o Senhor já nos dá, né? O Salmo lá também, né? Sim, esse Salmo é lindíssimo, né? Mas é exatamente isso, assim, perceber na nossa vida de oração, seja onde for, que Deus não é o que Ele nos dá, Deus não é o que nós sentimos, se a gente sentir ou não sentir, é Deus está conosco, e os atos de fé nos aproximam de Deus sempre, né? A gente tinha falado no nosso bem passado sobre a fé se enxertando na inteligência, né? A nossa inteligência precisa, Deus pode fazer, e se Ele não quer fazer, não significa que Ele não pôde ou que Ele não me ama. No amor de Deus, você vai além. Exatamente. Enfim, não busquemos a Deus pelos milagres, mas por Ele mesmo. Vamos rezar? Quem reza hoje nem lembro mais. Vamos rezar hoje, eu rezo aí, mas eu só queria dizer aqui, eu não dá para a gente comentar um outro ponto aqui, mas no meu livro, Felizes os que ouvem a palavra de Deus, né? O primeiro das leções que eu proponho é esse: fazer tudo que ele vos disser, né? Tá lá, e se você quiser também, você pode aprofundar lá algum outro ponto, inclusive esse final aqui, que por que Jesus fez esse milagre, né? A minha inspiração naquela Alex também pode lhe ajudar aí. Mas vamos rezar então, pedir a intercessão da Virgem Maria nesse dia aí, de Nossa Senhora Aparecida, para que ela nos ajude a fazer o que o Senhor nos pede, o que o Senhor nos quer o melhor para nós, a sua vontade para nós, né? Vamos rezar, né? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos mais uma vez pela tua palavra neste domingo, que nós celebramos a Imaculada Conceição da Virgem Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, esta solenidade em que nós, como filhos também, e inclusive também com a sua intercessão muito, muito cedo, o Brasil já se coloca também sobre a proteção da Virgem Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. Te pedimos então, Virgem, a tua intercessão por nós, quando faltar o vinho, quando faltarem muitas coisas em nossos casamentos, nas nossas famílias, na nossa vida, que tu, Virgem, possas interceder junto a teu Filho Jesus por nós. Confiamos a ti todas as nossas necessidades materiais e espirituais,
sabendo que que tu nos destes, próprio teu Filho nos deste, a ti como nossa mãe, possa nos ajudar a fazer a vontade do Senhor em nossas vidas. Te pedimos e rezamos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou agora até o final. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ama a Palavra de Deus, se inscreva nesse canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E mais uma vez, como sempre nós fazemos, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua família, da sua paróquia, da sua célula, do seu ministério, para que mais pessoas possam rezar com a Palavra de Deus. É isso. Então, até amanhã, nas nossas pequenas meditações de segunda a sábado, e até o próximo domingo com o nosso podcast semanal aqui. Felizes os que ouvem a palavra. Deus os abençoe. Shalom. Shalom.